Oiê, boa noite. Boa noite, tá? Boa noite, gente. Tudo bem? Tudo Tá bem, frio aí? Frio aí? tá friozinho, um friozinho bom. E aí, Agora começa. até que tá, você tá não muito agasalhada, tá tipo uma meia estação, assim. É que hoje saiu sol, daí fica uma noite mais quente, né? Um pouco. Uhum. Mais um pouco. Deixa eu já aproveitar esses momentos que eu não vi os outros links, eu vi as últimas duas aulas, me desculpe, não deu para comparecer, foi problema de internet nas duas vezes. É, mas que eu vi que vocês estão falando e eu comecei daí a pesquisar e, sinceramente, pelo que eu pesquisei, eu fiquei mais confusa, assim, essa coisa de agrofloresta, daí de sintropismo, daí de permacultura, as coisas meio se interligam, né? E daí, assim, a diferença, assim, não ficou bem clara para mim, assim, disso, né? Não sei se vocês vão abordar isso nessa aula. Daí tem mais algumas outras questões também das aulas que eu queria perguntar, mas pode ficar para depois. Tá. Acho que a gente pode ir conversando, aquecendo os tamborins, até mais gente chegando também. Porque, de certa forma, as coisas todas são nomes que a gente dá para as forças e os movimentos que se organizam, né? Então, na verdade, se a gente for pensar, a permacultura nada mais é do que a própria sabedoria ancestral da terra, dos povos originários. E aí tem algumas outras escolas, outras vertentes, outros modos de olhar que vão chamando de agricultura sintrópica, agroecologia, são nomes, na verdade. Mas os princípios, eles são os mesmos no sentido de conectar com a terra, de conectar com as pessoas, de regenerar, produzir mais abundância. Então, a agricultura sintrópica vai falar de um movimento organizado que conflua em mais força energética e mais produção. A permacultura vai falar de uma produção de uma cultura de permanência, que aquilo se auto-organize e funcione mais e melhor. A agroecologia vai falar de misturar, de consorciar espécies para potencializar também o entorno e o todo. Então, são apenas maneiras, escolas, caminhos, né? A permacultura vem da Austrália, a gente tem alguns movimentos que, conforme os lugares, foram sendo denominados assim. Mas se a gente fala de um movimento, algum momento aparece o outro como um elemento complementar. Eu acho que pode ser um pouco assim. De certa forma, a gente faz isso, né? Movimentos didáticos, né? Do que a gente chama de geografia e história. Lógico, tem separações, mas são movimentos que não estão separados. É um pouco isso. Didaticamente, a gente É que faz às conceitos. vezes podem ser termos, assim, por assim dizer, capciosos, né? Que nem essa coisa que eu, né, pelo que eu pesquisei por cima, assim, principalmente quando você fala de agrofloresta, né? De alguém que às vezes pode estar produzindo ali eucalipto, e esse é o foco, mas por estar plantando outras coisas, vai lá e fala que é uma agrofloresta. Sei lá, acho que aqui na história de assim, no supermercado, esse fica ali, ah, é ovo orgânico, ovo de galinha caipira, ovo de galinha criada solta, daí você fica, sabe? Daí eu não sei, para mim existe uma coisa assim dessa linguagem que pode ser perigosa, principalmente quando você olha, né, de novo na internet, assim, isso tudo. Então, não sei se cabia um esclarecimento sobre isso, assim, foi. É, posso. Sim, eu acho que sim. Pode, fala, Nath, da gente. Eu acho só que tem algumas singularidades e eu acho bom não jogar tudo no mesmo balaio, né? A agroecologia, ela tem uma raiz muito forte nas culturas populares do campo. Se você for pesquisar Ana Maria Primavera, foi uma mulher que se aliou muito, né? Por exemplo, com os movimentos de reforma agrária, o MST. Se você vai com os pequenos produtores, as redes que trabalham, né, com a Casa Planta, por exemplo, com a agricultura familiar, mas sempre de base tem alguns princípios éticos. Eu acho que tem uma ética comum em todos que perpassa todos esses movimentos. Mas a permacultura, ela não é uma técnica de plantio,
como agrofloresta ou de montar sistema. Mas a gente, tá certo. A gente vai falar mais disso, a gente vai É, destrinchar a história, porque, de certa forma, tampouco a agrofloresta também pode ser chamada de técnica. exato. Se a gente pensa que se ela não está acoplada num sistema como um todo, isso de alguma maneira vira dominância, assim. Então, Esse é o tema de hoje, né? Acho que você vai entrar nisso agora, né? mas é exato. Mas não, mas eu gosto da gente debater, até para a gente esquentando os tamborins. Eu só queria dizer nesse sentido que a gente não. A gente está aqui falando de um pensamento, para a gente não falar de técnica, para a gente não entender que é um jeito de plantar e acabou. Senão. Mas que também pode ser tratado dessa forma, né? Eu acho que é isso que a Sara estava querendo perguntar, né? Pode ser reduzido a isso, né? Acaba sendo reduzido a isso, até porque é mais fácil de comunicar, né? Do que você ficar sempre trazendo todos os conceitos éticos de cada coisa. Mas esse outro ponto, assim, que daí eu também acho interessante, é daí a relação desses sistemas com o manejo, assim, porque, né, meu sonho é poder plantar e ter o mínimo de manejo possível, né? E eu vejo, assim, a diferença, né, principalmente quando as coisas que eu pesquisei mais acerca de sintropismo, né, que existe essa ideia de, por assim dizer, uma interferência mínima, né, que são poucas coisas que está ali, né, fazendo poda, jogando, colhendo, me parece ser um processo mais orgânico, mais natural do que às vezes essa coisa do plantio de, vamos dizer assim, agrofloresta, que ainda segue aquela coisa das linhas e desse tipo de relação com as plantas. Parece que precisa de um manejo um pouco mais intensivo, não sei, posso estar errado. Mas daí também seria nesse quesito do manejo. Daí também deixo já, né, até ia perguntar qual, né, Então, é nessa tipo dancinha de toda, esforço. sim, porque a gente pode fazer uma agrofloresta permacultural que não necessariamente ela vai ser em fileira, porque ela já vai trazer outros elementos em consórcio junto. Pensar elementos de vento, então eu posso fazer uma barreira de vento aqui e fazer um espiral, enfim, e brincar de outras maneiras que não necessariamente. Então, eu posso ter várias técnicas acopladas e produzindo esses movimentos. E eu posso também me dedicar a um estudo de alguém, né, como o Ernst, que traz a história da agricultura sintrópica, eu posso me dedicar, acho que comentei no encontro passado da Marcia Hanze, que faz uma agricultura absolutamente intuitiva lá em Tucanos, que ela regenerou um sertão. Enfim, mas a sugestão de hoje, do nosso vídeo de hoje, é a Revolução da Palha, do Fukuoka, que é lá no Japão, outra maneira de pensar, também soluções pequenas e lentas. Então, são técnicas, né? Ou seja, modos de fazer, modos que se combinou que funcionam, né? Essas figurinhas foram sendo trocadas como maneiras eficientes de operação, de lugares, de humanos, de pessoas que pararam e observaram os seus cultivos e como havia um fluxo energético. Então, acho que sempre esse é o princípio de todos os movimentos e é onde eles partem de princípio. E depois eles se singularizam conforme o território, conforme necessidades e conforme interesse também acho que de cada um, assim, do que chama, né? A mim me parece muito interessante a gente no Brasil se unir com a população caiçara, os povos originários, a população quilombola, ribeirinha, que trazem cultivos e maneiras muito antigas, ancestrais de pensar o nosso próprio clima, nosso próprio espécies nativas, enfim. Então é um pouco isso, assim. Mas a gente vai destrinchando aqui quando for aparecendo na nossa história. A história do que eu comentei, né, de que vou fazer um vídeo junto falando da montagem prática de um caixote, fica entre dois encontros, entre o de agroecologia e o de permacultura, então eu ainda estou produzindo, a gente ainda chega nisso. Mandem também, já comentei, dúvidas, questões das práticas. A gente hoje vai usar esse livro como uma referência, que acho que ele está na bibliografia, não, ele está na bibliografia, que é o Design de Culturas Regenerativas,
que vai aprofundar um pouco de tudo que a gente está falando, vai aprofundar cada elemento e vai pormenorizar tudo que a gente falar aqui hoje. E uma outra excelente fonte de estudo são os panfletos diretos do Bill Mollison, que é um dos fundadores da permacultura, que tem PDF, acho que a gente pode pôr lá no grupo. E são alguns, então também é legal ler direto na fonte. Ele chama de panfletos nesse sentido que eram mensagens foguetes, assim, né, para chegar, para divulgar, para chegar nos agricultores, enfim. E também esse livro do Tony Bakes, acho que ele é um brasileiro mesmo, e ele trabalha com paisagismo regenerativo. Então, pensando que aonde qualquer tipo, né, não necessariamente a agricultura, mas a gente pode pensar no pensamento da permacultura e da regeneração em vários tipos de trabalho. Aqui na casa mesmo a gente se inspira nesses princípios e nesses conceitos de design para produzir o Sexta na Sexta, nosso projeto. Então, é o máximo possível de energia acumulada para mínimo de função e isso chegar em mais resoluções. Então, eu volto nisso para a gente falar nas práticas, né? Mas só para entender que é um pensamento também, é uma maneira de olhar, de estar na vida, de entender-se parte, de se colocar dentro desse ecossistema, né? Não aquele pensamento que estou tão cansado, preciso ir na natureza me recarregar. É entender-se já parte dessa natureza, que a todo momento eu estou conectada, é claro que é muito melhor tomar um banho de cachoeira, mas eu posso ter minhas práticas e meus dispositivos e minhas ecológicas próximo a mim, né? Então, se a gente for pensar ipsis literis, permacultura é a cultura da permanência. É a cultura de entender-se como parte desse sistema que já muito aconteceu, muito vai acontecer, e somos aqui canais de passagem, contribuindo, coelaborando nesse grande universo e de milhares de espécies, né? É um pouco também a parte mais prática de tudo que a gente estudou agora nos comecinhos dos encontros, porque é, sobretudo, uma ética, uma ecologia e um método de design, de operação. Então, a ética é tudo que a gente veio pensando aqui, literalmente a ética do Spinoza, depois os conceitos de Deleuze e Guattari, depois Donna Haraway e outros, né, que passaram aqui pela gente, mas é um pouco agora né, como se esses pensamentos em cada canto do universo ressoassem e fizessem a gente se questionar quem a gente é e o que a gente está vivendo e principalmente como a gente está vivendo hoje, como que a gente está operando economicamente, politicamente, socialmente, como a gente está se organizando e como que fazendo parte desse sistema, se entendendo assim, a gente já é um agente colaborativo e quais são os modos que a gente pode manejar isso. Então, outro jeito da gente pensar também é um design social regenerativo, que é quando a gente realmente se aprofunda e faz um PDC, que é um curso disso, de design regenerativo. PDC é a tradução para curso de... Me ajuda, Nath. PDC, que eu falo, esquece. Permacultural Design Course, em inglês. Isso, em inglês o curso de design regenerativo, da gente pensar literalmente nesses sistemas. Por isso que a gente falou também de cartografia, de método cartográfico, de mapas, de latitude, longitude, de intensidades, de estruturas invisíveis, porque tudo isso entra nesse olhar, nessa prática, nessa maneira de operar. Que inclui a observação, um certo estudo, inclui um planejamento e envolve uma criação de um sistema, ou criação no sentido de uma linha, né, de ação, uma criação em cima do que já vem acontecendo ali. E é um jeito também da gente pensar na manutenção de comunidades sustentáveis, principalmente voltando a gente está falando em eras catastróficas, né? Porque do encontro passado a gente falou bastante disso, de como viver com certa alegria, terror e espírito coletivo. A permacultura é
o princípio da coletividade, das potencializações mútuas, de que um sistema energético influencia o outro. Outra maneira da gente pensar também são em tecnologias de inovações sociais, que incluem, inclusive, biotecnologias de preservação, captação e manutenção de fluxos energéticos de água, de luz, de alimento, eu ia falar sobrevida, mas é de vida humana, enfim, todos os tipos de energia. Então, dentro desse princípio, a gente só é capaz mesmo de. Lembrando, né, que a gente falou do cuidar de si, das principais éticas, porque só um humano que consegue se parar um pouco é capaz de observar antes de sair interagindo, antes de já ter razão, antes da gente consultar o Google, antes da gente consultar nossas planilhas e chegar no lugar já olhando, né, que essa eficiência que a certa revolução industrial nos convoca. Um pouco parar um pouco essa engrenagem, parar um pouco as máquinas e poder interagir, entrar, se fazer um entreato, né? Daquela história quando a gente diz que a gente começa pelo meio, então já está lá, esse sistema já começou. Se eu chego numa montanha, se eu chego numa casinha, se eu chego na minha pia, né, qualquer lugar que eu pretendo instaurar esse olhar e criar esse ciclo de abundância, eu vou observar o que já está acontecendo ali. Tem formiga? Isso indica caminhos, indica polissacaricídios, indica plantas ao redor, indica que tem um formigueiro, indica que tem fluxo de água. Então, eu observando esses elementos, eu começo a fazer esse mapa mental, ou muitas vezes, inclusive, real, literal, do que vem acontecendo para eu ter uma clareza da onde que mínimas interferências que aquilo ganha mais força, ou de que se eu tiro uma coisa que está atrapalhando, aquilo volta a ganhar força. Uma nascente, por exemplo, que se encontra num lugar e está seca, né? Como que eu consigo, com pequeninas raízes filtrantes, com um plantio, um elemento, começa aos poucos ir produzindo uma barragem e vai proporcionando ali que a quantidade de água comece a se acumular e regenerar esse sistema, entre aspas, naturalmente, porque naturalmente sempre é, mas né, numa harmonia, num certo fluxo junto, né? Que também me desgasta menos. Não preciso cavar um poço. Posso chegar à conclusão de que eu preciso, mas não é necessariamente um projeto de engenharia pronta. Muito na ponta dos dedos e nessa delicadeza, nesse respeito com o lugar onde eu estou chegando, seja ele qual for. E praticar, né, esses diálogos invisíveis, desde que eu chego num lugar, e a gente comentou já também bastante, inclusive, de estruturas invisíveis. Eu vou plantar numa praça, mas ali tem moradores de rua. Esse é um elemento. Então, eu também encontro, não ignoro isso e planto e idealizo o mundo, né? Então, aqui vai ser a horta. Não, eu entendo que ali existe um sistema energético, como que eu reorganizo esse sistema para produzir mais, né? Sara, você queria dizer alguma coisa? Só para aproveitar que você também já está falando das coisas de indicadores e do chegar no lugar, eu lembro que você comentou de falar aqui que está tendo espontaneamente. E acho que eu comentei, né, nas primeiras aulas que tinha esse terreno que eu queria trabalhar, que ele basicamente está baldio, mas tem muita, 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 muita mamona. Não sei se você tem alguma, né, algum indicativo, alguma coisa para me falar das mamonas. Então, sim, a gente é uma observação, por exemplo, no seu mapa importante, né? É uma configuração ali que ela já está se colocando, que ela regenera, ela é usada para regeneração, ela é nesse sentido abridora de solo, ela é pivotante,
ela é utilizada como adubo verde, então ela é excelente também não só para chegar a produzir frutos, até porque ela é um inferninho, porque ela explode e vai multiplica em 10 rapidamente, para cortar e ir forrando e fazendo ali um solo propício para um plantio mais rapidamente. Ela fornece muito adubo verde, assim. A gente chega lá nessas coisas que aparecem, mas com certeza seria uma grande anotação sua. E aí, a partir daí, também estudar as espécies que consorciam com a mamona e qual poderia ser o melhor uso e beneficiamento. Inclusive, por exemplo, descobrir para que ela é boa. A gente sabe que ela tem a história do óleo de rícino, enfim, até eventualmente você descobre que você chega numa propriedade tem muita mamona, pode ser um caminho útil para aquele lugar o beneficiamento do óleo da mamona, que já é autossustentável nesse sentido, ela mesma produz uma matéria de propulsão, de força. Mas a gente vai pormenorizando. Vamos destrinchando os princípios para a gente chegar nessas partes práticas. Então, os 3 pilares, tem muitos, né? Mas assim, tem quem deu esse nome, permacultura, é o Bill Mollison e o David Holmgren. Os dois fizeram esses panfletos, destrincharam, chegaram em vários princípios, mas a gente pode pensar que os 3 grandes pilares é cuidar das pessoas, cuidar da terra e cuidar do excedente, no caso, dividir o excedente, uma partilha justa. Então, cuidar da terra são esses princípios regenerativos, quando a gente pensa em compostagem, quando a gente pensa em não contaminação dos solos, em máxima captação da água de chuva e não desperdício de recursos naturais, sistemas de agricultura regenerativa, sintrópicas, e todas essas práticas ambientais, ecológicas, a gente pode considerar como casas de bioconstrução que têm menor impacto ambiental, né? São maneiras da gente cuidar. E isso inclui cuidar das pessoas, porque, de certa forma, uma terra cuidada, um orgânico cuidado, uma água cuidada, a gente cuida das pessoas. Mas envolve também, sim, um certo espírito comunitário, um espírito coletivo, a gente entender-se consorciados mesmo, enquanto interespécies. Então, sim, né? Um certo bom encontro. A gente também falou sobre bons encontros no nosso primeiro encontro, que é como que eu consigo não ficar ressentida num lugar, não ficar chateada porque tem moradores ali pregressos, entrar numa boa aliança e produzir mais. Então, envolve todos esses tipos de cuidado. A gente teve um encontro aqui semana, não essa outra, que a gente recebeu a Cláudia Visoni, que a gente passou muito tempo falando disso, porque é uma coisa um pouco mais recente de pensar, que vem depois do Covid, que a gente falava que cuidar das pessoas era uma coisa muito. Porque senão a gente cai numa coisa assistencialista, né? Não é cuidar das pessoas no sentido de eu prover o que o outro precisa, ou de eu me sentir responsável. Lembrando também do encontro passado que a gente fala de uma certa responsabilidade, né? De ter habilidade junto, de compor junto. Então, não é num sentido assistencialista, mas é num sentido, sim, de estar junto, de espírito de comunidade. Isso, acho que se a gente começa a interagir com o ambiente, naturalmente vem, né, esse espírito que mais uma vez eu digo que o sistema industrial nos afasta, porque a gente precisa produzir muito, falar pouco e render mais. As relações pessoais, elas podem, inclusive, atrapalhar, né? A gente não sabe lidar, mas não, a gente sabe, a gente pode se acolher, se apoiar e fazer mais e melhor, né, nesse sentido. Tem uma frase do Bill Mollison que é: a única decisão ética, né, quando ele fala do princípio da permacultura, é assumir a responsabilidade por nossa própria existência e dos nossos descendentes. Haja agora. Então, também um grande princípio comece de onde você está, com o que você tem, com soluções pequenas e lentas. É um jeito assim, né? Parece tão óbvio,
mas como a gente, no nosso dia a dia, a gente vem aqui refletindo um pouco sobre isso, como a gente integra toda a casa, como a gente começa a entender no grande fluxo no nosso corpo, ou seja, nossa produção, nossa vida, com a casa, com o trabalho, com o entorno, com as pessoas. A gente vem falando disso aqui devagarinho, encontro após encontro. E de como já agora, né, não é no mundo futuro ideal, não é depois que o Krenak virar presidente, axé, mas é agora já como que a gente pode participar desse sistema, porque volta em força quase que imediatamente. A verdade verdadeira é que a maior recompensa, quando a gente cuida de um fluxo energético, é mais força e mais energia imediatamente para a gente. Então é real assim também, não é, ai, nossa, ativistas. Não, são ativos, né? Modos ativos de estar presente, presentificado, corporificado, com a vida nas mãos, podendo bolar estratégias, fazer saídas, criar caminhos. Veio uma pandemia, a gente se une, a gente faz um coletivo. Veio uma enchente, a gente se une e faz barquinho. Ai, que horror, enfim. Mas vocês entenderam, é como a gente. Enfim, foi horrível o meu exemplo. Mas nesse sentido, sim, de que a gente talvez tenha que criar. Sabe, hoje, por exemplo, a minha mãe, que tem nada a ver com esse assunto, ela virou para mim hoje e falou: Sabe, eu estava pensando, talvez a gente tenha que produzir anticorpos para lidar com o microplástico e não sei lá, não pensa sobre isso, mas ela estava pensando sobre um outro corpo, uma outra maneira de fazer conjunções bioquímicas, sabe assim? Uma senhorinha que, tipo, come, enfim, coisinhas, ela não fica plantando as coisas dela. Então, assim, eu falei, nossa, é isso, né? Como a gente vai, como seres humanos, criando outras estratégias. Então, sim, é pensar os recursos físicos e energéticos. Então, desde isso, né, como eu faço a subjetividade e faço a meu plantio, a minha história, criando mais vínculo, né? Então, tem aquela história de que também eu só consigo eu só consigo interagir com aquilo que eu me sinto vinculada. Eu só consigo é, fazer pequenas modulações naquilo que eu tenho intimidade, senão tudo fica distante, idealizado. Então, essa coisa, né, de cuidar das pessoas, criar outros modos, a gente vai ficando junto, né, criando outras coisas. A gente está em campanha, a época de campanha agora, e tem acontecido um movimento interessante paralelo, que é os núcleos dos partidos se unindo para fazer, ouvindo de cada ativista ou de cada pessoa envolvida com agroecologia e sustentabilidade, o que poderia ser interessante para a cidade. Né? Então, isso é um movimento, se você pensar de pensar a política permaculturalmente. Os núcleos, bom, por acaso são todos partidos afinados com a esquerda, obviamente, mas eles, né, têm uma pré-história. Eu não chego no poder e eu vou descobrindo caminhos, né? Eu vou ouvindo as pessoas, eu vou ouvindo o meu terreno, meu território, como eu chego. Oi, Gil, boa noite. Como eu chego, interajo e crio políticas públicas. Essas políticas já estão aí, essa cidade já está aí, a gente não precisa de nenhuma solução mágica. A gente precisa que esse lixo, esse resíduo que está atravessando quilômetros e poluindo o ambiente, um aterro, ouvir como cada um está fazendo nesse caminho e encurtando essas histórias, né? Então, eu disse isso para dizer que é uma coisa muito prática também, né? Ela pode, é isso que eu falei, de uma certa gerência permacultural, não é no campo, porque a permacultura tem bastante característica de pensar como envolve elementos como cisterna e grandes elementos da natureza, a gente acaba associando muito a áreas rurais, onde a gente possa realmente fazer maravilhosos trabalhos de regeneração de nascente e de realmente produção de alimento, mas claro que é em todas as instâncias e, sobretudo, em áreas urbanas, a gente tem bastante questões para serem regeneradas, né? Então, gosto também que não é tão óbvio a gente falar de permacultura urbana, ela vem sendo cada vez mais, mas ela sempre volta para essa história de quem está no campo, de uma certa vida já por si só conectada com a natureza. Então, é um princípio também da gente pensar que quanto mais diversidade, mais biodiversidade eu tiver, maior estabilidade eu vou ter, porque um vai resolver o microclima, a adubação,
a nutrição de outra espécie. Então, se eu tenho uma galinha, meu solo vai ser muito mais rico se eu não tiver nenhum animal. E essa galinha já vai usufruir dessas capinzinhos e coisas que eu tiver nesse terreno. Então, é muito mais forte, né, para todo esse sistema, que uma coisa retroalimente a outra. A passo de que, né, só eu vou cuidar da galinha, só eu vou cuidar da plantação. Quanto mais eu integrar e dentro disso ainda descobrir mais elementos, mais forte fica esse sistema. Esse princípio da cooperação, que não cabe competir, porque se eu dou o meu melhor, eu recebo o meu melhor, e se eu acabo usufruindo de jogos de poder, eu despotencializo isso e com o tempo não volta em força para mim, eu preciso aplicar mais poder e vai acontecendo desequilíbrios e abusos, enfim. Então, é esse princípio da cooperação. E tem uma coisa que eu acho muito bonita que sempre esse é um pouco uma inversão, né, do nosso pensamento ocidental, mas é que o problema é a solução. Em geral, um grande princípio. E de pensar também que tudo é recurso. Não existe fora, não existe a gente jogar fora alguma coisa e essa coisa desaparece. Então, se eu tenho uma poluição ambiental, sonora, se eu tenho uma poluição, é porque ela não está sendo reaproveitada, ela virou um material abundante que é um erro de design. Nesse sentido, a gente pode pensar e incluir isso, em reutilizar, mas sempre já não gerir algo que seja mais. Então, aquilo que eu estava comentando, se eu chego para plantar numa praça e ali tem um grupo de moradores de rua e ali tem uma poluição, tem lixo, ali pode ser um princípio de transformação daquele lugar. A partir daquilo pode ser usado como adubo ou como assunto para gerar outro tipo de reflexão. Qual vídeo? Ué, apagou aqui. Obrigada por avisar, não tinha visto. 7 minutos. Tá. Então, comentei já aqui a história da autonomia Zene, que havia um excesso de lixo, literalmente, desde plástico, colchão, roupa, todo tipo de acúmulo no terreno, causando mau cheiro, insetos, enfim. E ali os moradores se unindo fizeram desse lixo uma base, uma contenção no terreno, cobriram não, protegeram com esses tecidos para delimitar espaços, e ali se iniciou dispositivos de plantio em cima de área degradada. E eles chamaram de ZIF, que é Zona Inóspita de Fertilidade. Então, num lugar que era inóspito, passa a ser uma zona de fertilidade. Então, é isso, é como a gente consegue fazer do que está. Eita, pronto. Vou arrumar minha bateria. Como a gente consegue fazer do que o elemento que a gente tem ali, o nosso tesouro, o nosso maior tesouro. Como que eu. Pronto. Como que eu consigo usufruir o máximo possível de um lugar. A gente vai cair a qualquer momento, daí eu fico ansiosa para entrar no próximo assunto. Quanto falta desse? 5 minutos. Você não consegue ver o reloginho aí? Consigo, mas como eu não sabia quanto tempo era, eu não tinha visto, então agora eu já sei. Sabe quando fica aleatório o set, solto no tempo, sem mapas? Mas é isso, o problema é a solução. A gente pode pensar isso também nas nossas subjetividades. A gente pode pensar que muitas vezes, quando eu estou com uma questão, ali tem um fluxo energético, que pode ser dali mesmo que venha outra maneira de eu operar, de eu, interagir com aquilo. Inclusive de colocar em questão, né? Eu acho que é isso, é sempre a gente trazer em questão coletivamente ou com a pessoa envolvida, estabelecer os diálogos. São pontos
que é isso, parece que a gente volta ao óbvio ululante, mas que sim, infelizmente são práticas que hoje a gente tem que retornar, pensar, sair dessa correria e realmente gastar um tempinho. Por quê? Porque depois, se eu tenho algum tipo de problema, eu fiz ali minha contenção do meu terreno com o lixo que eu encontrei. Quando vem uma enchente, o meu terreno está consolidadinho, o meu espaço. Então, é nesse sentido, a gente gasta um tempo antes, a gente suporta essas lentidões, né? Esses tempos mais demorados, mais dilatados, para também entender os fluxos e a gente está sempre gastando menos energia depois para apagar incêndio, para apagar essas problemáticas que foram acontecendo. Então, se a gente. Depois eu quero até ouvir de vocês essa história de observando na própria casa. Eu compartilhei lá no grupo um mapa literal que eu fiz da minha casa. Então, não necessariamente eu preciso ter um espaço grande, eu posso fazer isso com uma varanda que eu tenho, eu posso fazer isso numa praça que eu estou plantando, posso fazer isso com a minha casa como um todo. Eu escolho os setores, a gente vai pormenorizar isso, mas eu escolho um setor e delimito os elementos e faço um desenho, um mapa, um caminho, uma rota de ação. Então, eu compartilhei lá com vocês o que eu fiz aqui, prevendo já, né, onde que eu tenho mais rega, onde que eu não tenho água, então não vou colocar plantas muito tropicais num lugar que é mais seco, que eu não tenho acesso tanto à água. Então, é isso, né? Não é ganhei um monte de muda de gengibre, já fui no outro dia e saí plantando. Tudo bem, experimentações espontâneas também. Mas, né, para pensar realmente se eu quero produzir gengibre, eu seguro um pouco e fico observando aonde que eu vou ter mais retenção de água e essa raiz não vai ficar seca e vai conseguir produzir muito mais em maior quantidade, né? A gente chama isso de leitura de paisagem. Então, uma das coisas também que a gente pensa são nos elementos que eu tenho presente já no meu território, meu campo. Então, se eu chego numa casa, eu vou olhar onde está minha janela, eu vou olhar onde está a porta, eu vou olhar por onde entra a água, se eu deixo aberta, se entra luz, se entra algum animal, enfim, eu vou mapear esses elementos e vou, na verdade, nossa, gente, eu reparei que eu fico muito ansiosa com essa história de que vai cair. Eu não consigo desenvolver um. Eu não vou, eu vou entrar de novo nesse tópico sem essa ansiedadezinha de que vai cair a qualquer momento. A minha frase eu tenho que falar. Agora são o quê? 2 minutinhos, 1 minutinho, né? Gente, não, a gente precisa fazer essa assinatura. Mas é, Porque dá uma ansiedadezinha, parece que vai falar uma coisa assim, vai cair no meio, sabe? Dá uma agonia, assim. mas tudo Essa... bem também, eu acho que, né, dentro daquele pensamento de começar e terminar pelo meio. É divertido. Não, é só a ansiedadezinha mesmo que dá, sabe assim, de ficar segurando, falando, não, vai cair, agora vai cair, agora vai cair. Não, agora eu vou para o próximo, vou esperar. Bom, mas enfim, porque essa parte dos elementos eu quero falar mais também, a gente vai falar mais disso. Eu estou só introduzindo os princípios. Depois a gente ainda a gente faz pormenores dos elementos todos que a gente está falando, né? Então, essa história da gente pensar também em produzir e captar e guardar para quando a gente não tiver esse fluxo. Então, eu penso nessa potência onde tem mais potência, tentando prever aonde que eu tenho mais dificuldade para eu jogar esse recurso para lá. Então, nesse lugar onde eu não consegui plantar gengibre porque eu não tenho muita água, eu posso começar a pensar se ali é possível uma captação. Ou eu posso, num lugar muito próximo, ver se eu consigo uma mangueira. Bom, então, vamos lá. A gente estava falando desses elementos, vamos voltar então para a primeira coisa que a gente faz quando a gente pensa
num sistema de permacultura. A gente chama de um nome que eu acho muito bonito, que é leitura de paisagem, que é aquilo que eu estava falando, a gente sustenta o olhar, a gente aguenta chegar e observar sem já criar grandes ideias, conseguindo observar o movimento observando o movimento dos ventos, quais são. É como se a gente olhasse para as forças das coisas e não para as formas. Então, eu vejo se uma árvore está arredondada, é sinal de que ali tem um fluxo de brisa do mar que está fazendo com que esse vento corte, deixa ela virandinho, né? Quando a gente vê aquela paisagem que as copas das árvores estão meio inclinadas, então significa que ali tem uma grande incidência de vento vindo daquela área. Então, eu já penso que eu não posso colocar plantas delicadas, eu posso pensar em colocar fazer um muro com plantas mais resistentes, ou fazer uma cerca viva, ou fazer um plantio de árvores baixas que produzam um corredor. Quando eu chego, primeira coisa, quando eu chego numa montanha, eu observo esse relevo. A água faz uma dança. Se a gente pensa ali nos desenhos mesmo, se a gente também usa recursos, aplicativos, drones, mapas eu digo, mapas não nossos que a gente faz, né? Mas a gente pega topografias e a gente consegue observar ali onde é a linha-chave, aonde que acumula, né? Sempre tem todo morro tem algum ponto que forma um relevo, que ali se acumula uma linha d'água, que é onde vão formar nascentes, rios. Então ali faz mais sentido eu pensar em áreas de plantio. São áreas mais úmidas, daí são áreas mais baixas. Então, se eu vou ter que fazer platôs, se eu tenho muito declive, eu começo a observar já as espécies, essa história da mamona. Eu já começo a observar quem que está ali, quais são os animais dispersores dessas sementes, até onde eles vão, aonde que eu encontro os padrões, né? A gente analisa, lembrando também que os padrões da natureza são puro desenho de fluxo energético. Então, o espiral, quando né, na concha, no mar, quando forma redemoinho, formam movimentos de espiral, ou quando fazem hexágonos, né, em geral, em sistemas de colmeia, ou tudo que é necessário ter o máximo de armazenamento e no mínimo de espaço. São vários tipos de pequenos desenhos que eu vou observando e vendo onde eles se agrupam e aonde já funciona ali essa potencialização, né, onde que já está acontecendo. Então, eu observo a orientação solar, eu acho que é um dos grandes princípios que a gente vai observar, seja numa casa que a gente vai morar, seja numa área rural, seja numa praça, seja numa calçada. A gente tenta literalmente fazer um desenho, colocando e vendo, né, no terreno onde que essa incidência ocorre. E eu vou privilegiar o plantio nessas partes. Lembrando também que tem as estações do ano, então eu incluo também esse ciclo todo do ano. Eu estudo o inverno. Tem uma história também, reza a lenda, que para você realmente fazer um bom design, você fica um ano, literalmente, sentadinho no lugar, observando toda essa mudança de paisagem, porque vai acontecer muitas mudanças, né? Essas copas vão cair, depois elas vão se encher, esses rios aquáticos vão evaporar, depois vão cair, e a gente vai observando essa história. Como é que eu construo uma casa se eu chego numa área? Também. Eu preciso pensar no melhor lugar onde tem abrigo, onde estão os animais silvestres, caso tenha, onde eu vou me proteger do vento, da chuva, né? Se eu vou me colocar num topo com muita vulnerabilidade perto de uma tempestade, se eu vou criar nichos, tal qual a natureza pensa em cavernas, proteções, abrigos, né? São todos esses elementos que vão entrando, né? Diferente se a gente contrata um sistema de engenharia convencional, você vai ter um sistema pronto, vai falar, olha, a casa, a horta,
E às vezes essas coisas não funcionam, elas não dialogam se a gente não observa já o que está acontecendo na natureza. E a gente tenta, então, entrar nesse fluxo, entrar nesses padrões, entrar nessas reações, nessas repetições, né, que já acontecem e passa a aproveitar mais dessa maneira. Porque uma das coisas que, no fundo, que a gente mais quer é maior produção. Então, se a gente está plantando num caixote, a gente quer produzir o máximo de comida ali dentro, planta dentro daquele caixote. Se a gente está num sítio também, até porque eu comentei, pode ser que dali venha também um beneficiamento, porque um dos pilares também é a gente pensar na sustentabilidade, isso inclui a sustentabilidade econômica. Quanto mais um sítio, uma casa, uma horta urbana possa proporcionar para todos os envolvidos, mais eficiente e com mais permanência nesse tempo e espaço, ela ganha, é consolidada, né? Ela ganha nessa consolidação, né? E nessa menor necessidade do que a gente chama, entre aspas, de trabalho. O Fukuoka fala que pergunta para ele como que ele começa a fazer o trabalho dele, ele diz, eu não faço nada, às vezes até a gente deixa de fazer coisas para as coisas se fazerem, se auto-organizarem, se autorregularem, né? Que é difícil para a gente, assim, a gente tem essa eficiência já instaurada, né, em tudo, nas coisas. E então eu penso. Colonização de si, né? Hã? É uma descolonização, né? Na prática, mudança de... Sim, totalmente. Como eu chego nos meus vizinhos, né? Se a gente vê muito isso com pequenos produtores, né? Que eu cuido lá do meu sistema agroflorestal, eu faço a minha compostagem, vem um vizinho e maneja, quer dizer, maneja não, produz com agrotóxico, né? Como que a gente consegue, né? Não sermos tão nocivos, assim, né? Como que a gente consegue manter essa ecologia nos mínimos detalhes, né? E se o meu vizinho vem com agrotóxico, como que eu consigo contaminá-lo, né? Sempre tentar inverter essa história dos corpos dominantes, essa prática que aqui eu estou enfrentando com a leucena, mas a gente sempre vai ter algum corpo dominante, né, nos nossos sistemas, faz parte um pouco. Como que a gente desvia, compõe e traz, né? Porque lembrando que também todo erro, toda poluição, ou seja, se a gente pensa que a dominação é uma poluição, tem uma força acumulada ali desnecessária que poderia estar usando vários canais, né? E ficar usando um, que a gente convida, né? Então é um cuidado ali rigoroso, né, de certa forma. E, enfim, que a gente vai praticando, mas é animador. Eu acho que é animador. A gente vê também muitos agricultores, né, já cansados, chegam em idades mais avançadas ou estão prestes a se aposentar e se sentem exauridos. E chega ou algum jovem permacultor ou o filho, né, que viu o pai, se interessou, foi estudar uma engenharia agrônoma e volta um pouco com novas ideias, assim, volta com novas maneiras de operar no sítio, que o pai fica muito animado, porque produzia menos, trabalhava mais, tinha que ter muito maquinário, mais custos, e de repente são sistemas que podem beneficiar, né, mais a história, assim, sabe? Tem bastante, essa contaminação acontece cada vez mais, assim, a gente sente mais possível um agricultor hoje pensar em sistemas permaculturais, mesmo que ele não seja um neo-rural ou alguém realmente empenhado numa ecovila, né? Que tem esses movimentos, né? Que a gente vem se aproximando cada vez mais. Mas estou falando de como isso vai também se difundindo, vai se contaminando. Em São Miguel Arcanjo tem casos bem interessantes de sitiantes que nem sabem que estão produzindo em sistema permacultural, mas estão ali cada vez mais conectados, foram se desvinculando de agrotóxico, foram se contaminando com um sítio
ali da região. Então tem um pouco isso também. Então, se eu chego num lugar, eu penso ali, como eu estava falando, né, nos setores que eu tenho, aonde que já se encontra uma maior incidência de luz, aonde que já tem animais, ou aonde... A luz é para a gente a coisa mais importante, que a gente está falando aqui, sobretudo, de uma permacultura urbana, né, nesse momento, a maior parte de nós. Então, a luz, ela acaba sendo um elemento fundamental quando a gente chega, né, pensar, plantar na nossa casa, assim, onde que a gente vai ter esses focos energéticos. E pensar também nessa história do que eu posso ter perto, então, dos elementos. Então, o que vai determinar os lugares onde eu estou e o que eu vou colocar perto para uma coisa potencializar a outra. Então, eu tenho várias coisas para pensar, né? Vou falar de uma coisa grande, depois a gente vai chegando nas nossas histórias mais urbanas. Mas eu penso, desde onde que já está um fluxo natural de água, uma nascente, aonde que tem... Porque, por exemplo, se eu vou fazer uma casa de bioconstrução, eu preciso ter água perto, eu preciso ter essa produção, se eu vou usar pedra, onde tem mais pedra perto. Então, não preciso construir num lugar que esses elementos não estão. Aonde eu vou colocar o galinheiro? Vai ser perto da horta? Porque daí uma coisa já aduba a outra, eu faço um sistema interligado que eu abro e o galinheiro, as galinhas têm acesso à horta, depois eu fecho. Não faz sentido eu colocar longe, né? E como que essas galinhas chegam? E ali, se eu vou ter sistemas de apicultura, se me interessa ter cultivo de abelha, então vão ficar próximos de mim? Não, vou deixar mais distante, que é uma coisa que eu não vou manejar toda hora. Eu não preciso manejar igual a horta, eu vou ter uma produção quase diária de alimento e de cuidado. Muito diferente se eu cuido de abelhas, que eu vou fazer um manejo com menos frequência. Então, eu posso pensar em lugares mais distantes, ou lugares mais escondidos, para isso, escondidos porque gostam de proteção, né? Mas, assim, lugares mais que eu não preciso ter acesso fácil toda hora. Se eu vou ter um telhado verde, porque eu já tenho ali na minha própria casa, numa estrutura que eu tenho um telhado e ali pode ser mais uma área de cultivo. Então, eu vou aproveitando do próprio lugar que eu tenho e introduzo mais um elemento. E desse telhado eu posso colocar uma calha, colocar uma bombona e fazer uma cisterna. Então, eu tenho, daquele espaço onde só era abrigo, eu passo a ter captação de água, passo a ter produção de ervinhas em cima, posso fazer um telhado verde de poejo. E ali já coloco um entorno a uma horta. Então, eu tenho essa rega, essa cisterna, já rego a horta, posso fazer um sistema de gotejamento ou uma mangueira de gotejamento, enfim, um sistema de irrigação acoplado. E, ao mesmo tempo, também posso pensar que nesse telhado eu posso colocar uma placa fotovoltaica e fazer uma captação de energia solar. Então, é isso, esse é o princípio, num espaço só, e ali dentro ainda posso fazer um anexo ou usar isso como um viveiro, um lugar de plantas mais delicados, porque eu já tenho água, tenho sombreamento, tenho sol próximo, tenho a horta para isso já ser replantado, tenho as galinhas. E aí eu já aproveito e faço uma compostagem, pronto. Então, eu fiz ali, daquele espaço, ao invés de eu pensar num galinheiro, num viveiro, numa casa, num lugar onde eu vou produzir o meu poejo, eu faço do mínimo lugar o máximo de produção e de confluência energética, no sentido que eu não preciso ficar andando e produzindo, andando por esse espaço todo. E vou pensando nisso e cada vez mais acoplando e trazendo. Então, posso ainda introduzir um sistema Embrapa, que é um cultivo de peixe, que é um jeito inicial da gente pensar em cultivar em área sem tanta água. A gente faz um tanque, esse tanque os peixes, né, mantêm essa água limpa, essa água também é usada de adubagem dos plantios próximos, e eu consigo ali fazer um sistema produtivo num lugar que antes estava muito árido. Então, eu consigo, introduzindo, ainda fazer um riozinho, que com o tempo
eu faço essa cisterna, faço uma captação, coloco um círculo de bananeira. Então, ainda consigo depois fazer o quê? Um saneamento básico. Então, eu estou ligando um monte de pontos aqui só para vocês irem vendo. Isso é uma mão levantada? É? Não, é porque eu lembrei de um outro encontro que a Sara perguntou de hidroponia, e eu acho que é importante, talvez, só fazer uma ligação aqui, uma nota de rodapé, que esse sistema que a Tânia está descrevendo, que é a aquaponia, é diferente da hidroponia. Hidroponia usa agrotóxico, usa, é, como se chama, adubo químico. Hidroponia não é orgânico, né? Aquaponia, que é esse sistema, sim. Nota de rodapé, só isso. Sim. Daí eu posso fazer uma zona de raízes e filtrar essa água, e que se eu não estou no lugar que ela não tem água potável, eu passo a ter água potável. Então, olha quanta coisa, né? Do mesmo, de uma montanha sem nada, a gente tem ali, faz uma cabana de bioconstrução, utilizando essas pedras, o esterco, né? Que provavelmente que a gente considera que tem um boizinho ali perto, faz uma casa, um telhado verde, e eu consigo fazer todas essas integrações que eu falei para vocês. Não estou numa área rural. Eu então penso que a minha pia pode ser esse disparador, ou minha área de serviço pode ser uma disparadora. Eu tenho ali, aqui dentro de prédio é mais difícil, mas eu posso propor no meu prédio fazer uma captação de água de chuva. Dentro de apartamento é difícil a gente pensar em saídas que envolvam água e luz, água e sol direto. Mas a gente pode pensar, assim, né, nesses sistemas de compostagem e cada vez mais ir convidando esse condomínio. Aqui a gente acompanha esses diálogos, né, para os condomínios entrarem nos fluxos energéticos e a gente poder, no mínimo, regar o jardim do condomínio com água reutilizada, enfim. Então, são caminhos que onde eu tô, eu posso pensar. Aonde eu tô, sempre vai encontrar algum jeito, alguma maneira, alguma coisa vai aparecer. Na minha rua, antes mesmo de eu me dar conta que eu ia começar a plantar em caixote, tem uma feira aqui aos sábados na rua da perto, e que é um lugar cheio de caixote. Então, não faz sentido eu não plantar em caixote. Se eu tivesse pneu, talvez eu plantasse em pneu, se eu estivesse aqui em maior abundância, né? Então é isso, como que a gente. Um biodigestor, por exemplo, também é um outro elemento muito utilizado na permacultura. Então é como tudo, né? Então o biodigestor ele é um resíduos de alimentos. É uma pergunta que Vou eu te vi que. interromper rapidinho. Não, eu fiquei curiosa. Os caixotes o pessoal dá para você ou você compra na feira? Então, é como tem muito, fim de feira acaba tendo muito, acabam que eles não dão. Em geral, eles vendem, acho que por 10, 20 reais, mas tem muitos que acabam ficando, aquela confusão de fim de feira. Então, acaba que quando eu me dou conta, tem na esquina pilhas de caixote abandonados, disponíveis, que quem vai pegar vai ser o lixeiro. Então, aquilo me deu essa agonia e virou o meu mote, mas assim, isso que eu estou dizendo, vai ser porque aqui tem esse recurso. Mas eu Obrigada. posso, né, pensar em tonel. Eu tenho um vizinho que ele tem um bar e ele recebe em tonéis as coisas assim, né, bebidas, coisas grandes. Ele fez uma horta em tonéisinhos, em bombonas grandes, assim, de que ele recebe os ingredientes. Então, eu posso sempre usar ali do que eu já tenho. O biodigestor, ele é uma coisa bem interessante também, para a gente pensar, inclusive, em áreas urbanas, que tem uma maneira da gente aproveitar também os resíduos de alimento, essa energia, esses restos de energia alimentar, são fermentados e produzem um gás que a gente pode acoplar inclusive no fogareiro, enfim, e cozinhar. Então, num lugar, numa montanha, nessa história que eu estava contando que a gente chega e não tem nada, de repente consigo até ter produção de gás. E aqui eu tenho um projeto há bastante tempo, ainda não consegui acoplar, mas também tem esse desejo, porque tem alguns cuidados. Obviamente, a gente está falando de gás, de acúmulo de gás, enfim, tem que pensar
possibilidade, não é escapar, né, mas esqueci o nome, de regular esse gás para não acontecer uma explosão, enfim. Tem algumas questões, tem algumas empresas que trabalham com isso, e tem também um jeito da gente pensar em produzir energia com fezes, né, que também é um outro jeito bastante interessante. Tem sítios interessantíssimos que fizeram verdadeiras usinas de tanto dessa material dos animais quanto da casa principal, né? Que são verdadeiros campos de compostagem acoplada ali com caninhos que direcionam esse gás para as atividades do próprio sítio, da própria fazenda. Porque é um recurso, né? Isso é um recurso. A gente economiza custos reais, né? Pensando nessa história de que permacultura é, sobretudo, pensar numa economia regenerativa também. Enfim, então tem a história da zona de raízes, só para recapitular os elementos que a gente pode encontrar. Na zona de raízes, uma cisterna, que é uma captação que a gente pode fazer desde uma bombona pronta, uma caixa d'água, ou construir de cimento, de bioconstrução, alguma coisa que contenha essa água que a gente possa depois ir utilizar e fazer sistemas ou seja, de raízes, né, de limpeza dessa água, círculo de bananeira, horta, galinheiro, cultivos, como chama isso? Produções de outros animais. Gente, tem um nome, cultivo de animais, criação de animais, criação de porcos e outras coisas, né, que comam esses alimentos e já regeneram esse solo, enfim. Então, tem várias coisas. Se a gente pensa numa casa, ou mesmo num lugar pequeno, eu posso. Será que a gente consegue? Deixa eu ver se eu consigo abrir o que eu mandei para vocês, para a gente falar um pouco de zoneamento, olhar, estou tentando aqui. Quer que eu abra aqui? Será que você consegue mais fácil? Aquela foto da sua casa, né? É uma foto de um desenho que eu fiz, porque no começo, quando eu comecei a plantar sozinha eu digo sem estudar, eu olhava para a minha estrutura, eu achava que eu tinha uma laje com sol. Então era óbvio que eu plantaria ali, ponto. E isso era tudo que eu conseguia ver, porque era o óbvio. E então, quando eu comecei a fazer mesmo, olhando de cima, tem um aplicativo, tem vários. Acho que se colocarem lá, luz solar, onde nasce o sol, sunlight, tem vários assim. Vai aparecer ali onde, né, da bússola onde você está, essa incidência aqui, no caso, ótimo, obrigada, Nath. No caso, esse feixe amarelo. Aqui é onde eu tenho o meu caminho do sol. Então, vamos lá. Então, acompanhem comigo. Então, um jeito que eu vou fazer, eu não vou todo dia andar pela minha casa inteira e cuidar de tudo, porque isso seria algo que eu só faria isso, eu não faria mais nada, eu não trabalharia com vídeo, eu não faria post, eu não faria outras coisas, não cuidaria de tantas outras coisas. Então, eu não faço tudo todos os dias. Eu fui entendendo aonde eu estou mais presente e fui entendendo aonde eu não conseguiria estar toda hora e que eu iria aos fins de semana ou nos feriados, enfim. Então, eu descobri que aqui nesse canto direito, na zona 1, ali no meio da direita, ali na zona 1 tem até um desenho de um peixe, é a área que eu mais fico, porque ali é próximo à minha cozinha. Então, ali eu já tenho uma mini horta. Uma mini horta, que é um jardim de inverno, então ali eu tenho também espécies ornamentais e plantas comestíveis. E tenho uma calha, que a vida inteira jogou água para o esgoto. A calhinha é essa gota d'água. É isso. E aí eu entendi que eu tinha um grande desperdício de água e eu não tinha nenhum lugar para regar a água nessa parte de baixo da casa.
porque lá na frente foi uma área expandida e não tem torneira. Minha garagem não tem torneira, aqui embaixo tinha uma torneirinha muito pequena. Então, num lugar que durante 17 anos ficou essa água indo para o esgoto e eu ficando com dificuldade de rega, uma área seca, ele virou um ponto de captação aonde eu consigo, com um balde de uma maneira muito leve, porque é bem próximo, se vocês pensarem aqui, a área 1 para a zona. Espera, que ficou. Peraí, ficou cortado, né? Aqui, minha zona 2, tá. Então, da minha zona 1, eu vou para a minha zona 2, que é o lugar que eu tenho mais espaço, que é a minha garagem. Então, ali eu venho, ó, em 2, 3 passos, eu tenho agora como cuidar de todas essas arvorezinhas e esse canteiro que eu tenho em cima do cimento, que é uma área extremamente seca. Tem uma gotinha de água ali, porque é um lugar que eu mapeei que eu posso fazer uma captação. Eu ainda não fiz, porque a gente vai agindo e vai encontrando. Até porque eu tenho aqui, particularmente, uma pesquisa de eu não comprar material, que é tudo que eu encontro, de realmente ter uma casa custo zero. Aí é um princípio mais radical meu. Então, tem coisas que eu vou esperando, vou mapeando, vou perguntando na rede, quando que a gente pode fazer um mutirão, quando que a gente pode pensar ali, quem entende de captação, me ajudar, e a gente vai ampliando os sistemas. Por enquanto, na verdade, eu só tenho ali na zona 1 e na zona 3 a captação. Mas eu já mapeei na zona 2 e na zona 4 lugares possíveis onde eu vou ainda atuar. Para quê? Para me facilitar ainda mais. Eu não vou ter que fazer toda hora esses passinhos e já começo ali mesmo, inclusive, ter mais espécies úmidas na zona 2 que fica intercalando. Então, ali tem também um peixinho. Por quê? Porque é um lugar que eu percebi que, já que eu tenho captação de água de chuva, eu posso ter um cultivo que envolva água e que Olha, envolva, no caso. Oi. Oi. só para entender, você pensaria da zona 4, então, que é uma varanda, né? É a varandinha do seu quarto. Isso, essa zona 4, na verdade, eu não consegui reproduzir isso em Não, sim. design, em desenho, mas ela é uma área superior, como chama, segundo andar. Aí Então você eu não tenho poderia esse regar de acesso lá tão de fácil. cima, né? Regar de lá de cima para regar a zona 2? Ou ligar uma mangueira lá de cima e regar a zona 2. Pensando nessa coisa. Sim, sim, é outra possibilidade, mas aqui eu ainda não tenho. Essa bolinha, é que aí está colocado como se eu tivesse, mas é um lugar que eu ainda quero chegar. Eu só tenho, nesse momento, zona 1 e zona 3 de captação. Tá, mas está no horizonte. Então, se eu consigo, por exemplo, dentro desse princípio agora, talvez seja mais interessante, primeiro, eu fazer da zona 4, porque eu tendo uma captação ali, eu resolvo a zona 4, que talvez é a minha área mais agravada hoje. Ela é realmente, hoje, até hoje, uma área muito seca, tá muito difícil manter um cultivo. E ali eu já regaria a 4 e seria isso que a Nath falou. Eu conseguiria ali de cima fazer uma regagem bem, uma chuvinha aqui embaixo, bem tranquilamente, bem fácil, né? Usando a gravidade. Boa. Então, sim. Então, agora, olhando isso, eu sei que faz muito mais sentido. Minha próxima atuação nesse sentido é fazer uma captação na zona 4. Não faz sentido. Tá vendo que a zona 3 seria primeiro, mas não, a zona 2 não, é a zona 4. Então, por isso que eu vou fazendo os desenhos, porque eu vou entendendo e vai facilitando as ações. Então, aqui não faz sentido eu não utilizar coisas com água se eu já tenho água. Então, um cultivinho com peixes. Daí, a zona que eu mais vou todos os dias é a garagem, porque eu passo para entrar e para sair, e a minha horta lá de cima, porque eu também ali perto do meu quarto. Então, na zona 3 e na zona 2 é onde eu concentro a maior parte dos meus cultivos. E lembrando que ali na zona 3 tem um telhado verde, eu tenho um espaço que é coberto, que é onde está aquele risquinho verde. Então, ali é um setor onde eu ainda posso, não só na parte de chão, mas na parte de cima ainda ter uma produção, ou pelo menos um lugar mais climatizado, porque o telhado verde ele funciona também como
um climatizador. Ele mantém um lugar mais úmido, faz mais sombreamento. Então, ele tem uma função de fazer uma microclimatização também. Então, eu já provei. E a zona 3, ela é bastante aberta, bastante árida. Me ajuda a ter um canto um pouco mais protegido, um pouco mais sombreado. Por quê? Porque eu já posso aproveitar e fazer um viveiro. Então, o meu viveiro é embaixo desse telhado verde, que ele já é mais microclimatizado e eu já estou próxima da minha horta. Toda essa zona 3 é minha horta. Então, eu já faço esse cultivozinho. A minha caixa de abelha fica aqui próximo de mim, nessa zona 3 também. Que mais tem aqui para comentar na zona 3? E é onde eu falei, acontecem os meus cultivos, a minha hortinha, minha agrofloresta. Em caixotes acontece aqui na zona 3 e na zona 3 em caixote, na zona 2 naquele sistema de plantar diretamente no cimento. Então, como aqui eu não tinha nenhum tipo de recurso, eu inventei com o que eu tinha. O único recurso que eu tinha na zona 2 era galho e era folha. Então, eu aproveitei os galhos e as folhas e fiz um canteiro. Na zona 3, eu tinha muito caixote dessa história que eu contei da feira, então tem um cultivo de caixote. O viveiro está embaixo desse telhado verde, que aqui na zona 3 tem essa área coberta aqui do lado da escada que tem um risquinho verde, que se vocês forem reparar ali na legenda é um telhado verde. Talvez se eu pintasse ele todo de verde ia ficar mais didático, né? E então aqui do lado também dessas gotinhas d'água, nesse caninho de água ali que vocês estão vendo azul, é um cultivo em garrafa PET. É o melhor jeito de cultivar? É bom plástico para as raízes? Não. Só que acontece que era o que a minha vizinha aqui do lado, aqui se a gente fosse estender, eu tenho uma casa germinada, aqui do lado eu tinha uma vizinha que por anos acumulou garrafa PET. Por quê? Não sei. Eu sei que um belo dia ela ia descartar tudo isso, eu olhei para aquilo e falei, nossa, isso dá um excelente viveiro vertical, porque eu também não tenho tanto espaço. Tudo isso é uma casa germinada de 100 metros quadrados. E tudo isso aqui são áreas bem pequenas, na verdade, de 3x4, essa zona 3 mais ou menos tem. Então, não fazia sentido. Se eu tinha esse recurso, ia para um lixão, ela ia descartar, eu pedi e aproveitei ali. Eu vou fazer, acho que um videozinho também, acho que vocês acompanham já no Instagram, mas para dar cada vez mais clareza desse sistema integrado. Eu mostro para vocês, né? Tudo isso que eu vou falando vai ficando com mais clareza, porque quando a gente vê, quando a gente visualiza, a gente entende também onde a gente está, a gente vê, né? A gente entende que, na verdade, é só um ligue os pontos mesmo, assim. Então, ali, se eu faço ali uma cisterna, eu posso colocar um caninho de aquário e fazer uma auto-irrigação. Então, uma área que é extremamente problemática, extremamente árida, eu tenho já uma captação, um foco de água e posso fazer uma irrigação mais automatizada ainda. Então, isso, para mim, é interessante porque é menos tempo de trabalho regando e posso cuidar mais de plantios e pequenas colheitas e remanejamentos. E ainda tem um banco de sementes, porque é uma área coberta embaixo desse telhado verde, é uma área protegida da chuva, é uma área coberta. Então, ali nesse cantinho, essas coisinhas marronzinhas, bolinhas marronzinhas são os lugares, é um armário de semente. Então, tem essa história também da gente pensar na produção do ciclo todo. Então, eu não vou comprar muda, porque se o meu sistema ele é permanente, ele é autossustentável a maior parte e possibilidade do tempo, faz muito mais sentido, até porque se eu estou numa zona inóspita rural, aonde eu vou conseguir recurso de muda? Eu mesma produzo, então eu deixo para as abelhas polinizarem mais espécies e deixo as flores para produção também. Uma parte eu colho e a minha alimentação, uma parte eu deixo e produzo flores para eu ter mais semente. Então, de cada alface,
mais centenas de semente e mais alface eu vou tendo. Então, eu preciso pensar no meu sistema num lugar de armazenamento, porque sementes são muito delicadas e é um banco genético, é um grande tesouro. E precisam ser guardadas em vidros, armazenadas para não entrarem bichinhos, com proteção de luz e proteção de ar, né? Para não ficarem oxidando e entrarem bichinhos. Então, é um lugar importante. Eu preciso pensar nesses lugares onde eu tenho proteção para fazer o meu viveiro, fazer meu banco de sementes e continuar sempre tendo essa autonomia de mudas, de espécies de plantas. Daí, ali em cima desse telhadão, que seria a casa, tem também esses risquinhos vermelhos que eu não cheguei nessa parte, que ainda vou chegar, que é uma captação de luz solar. Não faz sentido, né, eu ter esse telhadão e não usufruir dessa quantidade de energia solar que é rebatida nessas telhas. Então, logo mais também chego nessa parte e consigo usufruir dessa energia para beneficiar a própria casa. E na zona 4 é a varanda do meu quarto, que é um lugar que eu não tenho torneira, e é um lugar extremamente árido que eu estou nesse momento com muita dificuldade. Então é bom que de tempos em tempos eu paro também e dou uma olhada o que está acontecendo. Isso aqui eu já fiz há um tempinho. Hoje eu sei que essa zona 4 está muito inóspita, é um lugar que eu vou menos, embora ele seja meu quarto, eu frequento diariamente, mas não como lugar de trabalho. Por quê? Porque eu não tenho tantos recursos ali, não tenho espaço para armazenar as coisas e não tenho essa autonomia de rega. Então, é um lugar que eu venho trabalhando com espécies mais resistentes, cactáceas. Ali eu tenho uma pitaia agora, então eu venho tentando adaptar e fazer disso nesse momento, enquanto eu não consigo pensar numa cisterna, por exemplo. Então, ali tem a babosa, ali tem aquelas punks bem radicais, tipo caruru, que que você não precisa cuidar, que ela adora um lugar árido, adora terrenos, né? Elas brotam nos postes, lugares mais inóspitos, então ali ela acabou virando, não porque eu queira, mas é porque ali nesse momento é o que está favorecendo, mas ainda quero implementar ali, ficar mais tempo, interagindo mais tempo ali para usar. Ali eu tenho paredes, eu não uso essas laterais, estão mais sombreadas. Tem muitas coisas que eu ainda posso beneficiar a, a minha, a minha zona 4. Embora ela é zona 4, eu já sei que eu vou menos mesmo, né? Então, é um lugar onde eu investo menos, aonde é o apiário. O apiário, ele tá. Não tem na desenho dele, tadinho. Verdade. Ele tá. Ah, não, caixa de abelha. Ele fica, na verdade, quando eu fiz ele, eu coloquei ele ali na zona 3, perto de uma parede que eu tinha ali umas plantas. Tá, a gente volta comentando. Tinha ali umas trepadeiras que faziam uma sombra e durante um tempo as abelhas se acomodaram ali. Daí um dia essa trepadeira tombou e ali não ficou mais uma área de abrigo, as abelhas imigraram. Então eu passei a colocar as caixas, eu tenho 2 caixinhas de abelha e tenho uma família de mandaçaia que mora num tronco aqui perto do banco de sementes. Ali estava falando das abelhas. Então é isso. Eu consigo ali. Depois que eu fiz isso, eu nunca mais me senti sobrecarregada. Por que é importante? Porque eu vivia com a sensação de que eu estava sempre em débito com alguma planta, alguma estava morrendo, claro, acontece ainda. Mas a sensação que eu tinha era de que tudo dependia de mim. E se eu, por um acaso, fosse viajar, estaria tudo ferrado. Não, acho que não precisa, acho que deu para entender, né? No sentido de que por que a gente faz esse mapa? Foi ali que eu comecei a ver que, por exemplo, as abelhas estavam desprotegidas, que a minha zona 4 está muito vulnerável,
e que ali a zona 2 eu tenho muito mais coisa ainda para aplicar, uma zona muito potente, está ainda com poucos elementos, pensando nessa história dos elementos, né? Posso trazer mais irrigação, mais biodiversidade ali, introduzir mais abelhas que vão polinizar e fazer mais compostagem, enfim, eu vou fazendo mais uma leira, vou organizando cada vez mais. Oi, pode falar. Ô, Tânia, o negócio da água, eu vi lá na Zona 1, você explicou, né, que você faz a captação da água do condutor, né, da água da calha que desce ali. E ali atrás, na outra zona, é o que? Uma torneira? Na Zona 3? Vou te perguntar por quê. Eu queria entender como é que você faz. Você usa, tipo, água da torneira com mangueira, e aí, tipo, onde você capta a água da calha, você enche o regador e aí leva. Eu queria entender um pouco como é essa dinâmica, sabe? Porque, assim, o meu momento de molhar as plantas aqui em casa é sempre muito prazeroso, mas nem sempre eu consigo fazer isso na quantidade de vezes que as plantas pedem, né? Porque dependendo da minha rotina, assim. Aí queria saber um pouco umas dicas disso, sabe? Como é que você faz? Se tem alguma, não sei, alguma coisa que você já, uma experiência legal que você poderia compartilhar nesse sentido, sabe? Tá sem som. Disfarça. Na zona 3, eu tenho uma torneira que me permite uma mangueira que eu consigo fazer mais rapidamente ali uma rega frequente, com frequência, né? Embora isso não me permita, não me redima de, às vezes, ter que regar com mais afinco algumas, né? A mangueira, ela não garante exatamente uma rega, um cuidado, me garante uma manutenção. Então, sim, quando ali nessa região que eu tenho mangueira, na zona 2 na zona 2 ali na garagem, e na 4 eu só tenho acesso com potinhos, né? Então, com o tempo, eu fui experimentando várias coisas, aí eu encontrei tipo um balde de gelo grande, que é usado para eventos, que inclusive eu pedi no evento que eu fui, e para transportar gelo, que ele fica redondo assim, mas aí as duas alças, tipo de silicone. E daí as duas alças juntam e fica uma sacola. E ali acho que tem 10, 15 litros de água. Então, isso me ajudou muito, foi uma excelente elemento para casa. Porque antes eu ia com um balde menor e ficava indo e vindo. Não tinha Depois você outra manda maneira foto pra gente desse negócio? desse negócio. Mando. Ele é de gelo, mas eu já vi em casa de produto de limpeza, tem uns baldes muito parecidos. E que ele dobra assim, daí que é bom? Porque a alça afunila, então ele não cai aquela quantidade grande que um balde às vezes pode inundar uma mudinha menor, né? Então tem desde isso, tem uma coisa excelente que é aquele toda Cobase, em todo lugar tem, que é um plasticão, mas vai durar 30 anos, que é realmente de válvula, um redondo. Esses são muito bons porque ele garante que chegue, né, mole mesmo a terra e não machuque, né? Então, quantidade, aquela chuvinha mais agradável. Aquele eu acho que não tem como escapar, de ter um. E sempre pensar também no que a gente pode fazer já de mais autonomia. Então, um sistema que agora eu também estou testando é pegar uma garrafa PET, ou grande, ou essas de água pequena, de meio litro, e colocar ao contrário, fazer um furinho, colocar um fio, dá para colocar um barbante e isso vai mantendo a terra úmida, dá para colocar como gotejamento acoplada na terra e ela vai soltando aos pouquinhos. Então, eu acho que em alguns lugares dá para a gente ainda pensar em outras engenharias, engenhocas. Essa da irrigação com garrafa, assim, eu estou realmente estudando. Acho que pode ser uma saída interessante, quando a gente já tem, né, garrafa por aí mesmo. Isso que eu ia perguntar, esses gotejadores, né? Porque eu já vi vários, inclusive com design super bonito, de vidro, né? De cerâmica, e que justamente fica ali em cima da terra. Eu tenho vários
amigos que o usam, assim, principalmente quando vão viajar, para, né, para ficar mais fácil. Ia perguntar se você faz justamente, ela falou isso agora, ia perguntar se você faz uso disso. É mais recente, até falei que estou estudando isso. Eu ganhei recentemente de uma loja um super, não é super, mas já é, né? Já é pronto, né? Você compra na loja, nada mais do que isso que eu contei, um sistema de gotejador. Mas eu ganhei, enfim, é uma parceria que eu vou fazer, então eu vou falar mais disso. Mas eu não queria falar disso, comprem mais um plástico na vida, né? Eu ia me sentir meio, não muito, não seria muito no meu feitio. Então, estou estudando para poder falar, ou compra ou faz, mas é esse princípio, de pensar, se a gente coloca ali um furinho que consiga aos poucos, né? E acho que tem a ver com a relação de água e ar, né? Se a gente consegue um furinho ali e essa água vai gotejando, eu acho a coisa mais inteligente do mundo. Uma coisa que realmente. É que se vocês forem ver, cada coisa tem muito detalhe e leva um tempo. Eu estou aqui há 4 anos implementando um sistema numa vida real, enfim, semanas boas, outras corridas, uma melhor, outra pior. Mas são coisas que a gente vai sempre se dedicando e reimplementando. São 4 anos aqui de coisa, a cada mês vem uma coisa nova e ainda tem mais por vir, né? Não para nunca, assim, não acaba nunca. E é um pensamento também infinito, né? Que você vai entrando cada vez mais nessas possibilidades. Ô, Tânia, eu tô com um monte de dúvidas desse tipo, assim, aí queria entender se você ainda vai Sim. completar, né, um pouco as coisas que já Não, falou vamos hoje. falando das práticas. Eu vou gostar também da gente conversando mais, assim. Tá, bom, vou falar umas assim em geral para também não monopolizar, que a gente vai falando ao longo dos encontros. Mas essa coisa dos ensaios, né? Assim, da gente ter composteira, daí usar a terrinha da composteira para adubar as plantas e tal, e aí vão nascendo outras ali espontaneamente, né? Que estão na composteira. E aí eu sempre fico com umas dúvidas, por exemplo, eu tô um vaso pequenininho, assim, de 15 centímetros, que nasceu um pezinho de mamão, e ele já deve ter, assim, uns 30 centímetros. E eu tô morrendo de dó, assim, eu não sei o que fazer, porque ele vai morrer. E aí eu fico assim, o que será que a Tânia faria, sabe? Será que ela ia transplantar? Porque eu não tenho aqui apartamento, né? Então não tenho como fazer esses ensaios de plantar direto no cimento, né? Até tem uma varandinha. Outra coisa assim, por exemplo, às vezes nasce, sei lá, um monte de pezinho de tomate, um do lado do outro. E aí, assim, várias vezes eu já vejo rapidinho os tomates roubando a energia das plantas do entorno, né? E aí lá vou eu sofrer arrancando as mudinhas de tomate, assim, ou pelo menos fazendo um raleio, deixando uma ou outra e tal. Aí eu tenho muita curiosidade de saber como você faz essas coisas, sabe? Essa é uma geral, sabe? Depois outras coisas de outras dúvidas também que não são nesse sentido. Sim. O mamão, por exemplo, é uma coisa muito interessante porque não é uma árvore agressiva, é uma árvore que combina em ambientes urbanos. E é uma árvore que produz muito alimento, a folha produz um sabão ecológico, o mamão pode ser utilizado verde, como legume ou como doce, ele pode ser utilizado, obviamente, maduro. Ele é alimento de pássaro, que é uma coisa importante para a gente pensar nas nossas áreas urbanas. E ele faz um pouquinho de sombreamento. E ele é fino, comprido e não machuca calçadas e não cai e produz estragos. Então, é uma árvore que vale a pena a gente pensar assim, em introduzir escondido ou pedir, começar a virar assunto de condomínio, ou plantar numa praça, numa horta comunitária. Aí você, digamos, a sua ideia seria assim, no meu caso aqui, que pega, leva esse vasinho e planta a muda assim, tipo aqui embaixo no térreo, no jardim do meu prédio, alguma coisa do tipo assim. Seria uma bela intervenção urbana, né, da gente pensar, porque ele vai produzir e vai começar a provocar nas pessoas isso. A gente teria mamão e poderia Será ter que mais de um. transplantar ele aguenta? Vocês já fizeram isso com uma mão? Ele é da árvore que aguenta isso?
Sim, mamão é uma coisa que eu não sei as outras, a gente pode ver o que as outras pessoas já viveram com ele, mas mamão é aquela. Quando a gente come mamão e coloca na composteira as sementes, aquela membraninha é um lugar muito perfeito. Aquela membrana dele vai entrando em contato com aquela umidade da terra, ele germina muito. Então, a gente só tem que tomar cuidado, assim, porque de repente você vai produzir muito mamãozinho, você vai ficar com crise depois. Então, um jeito, de repente, é você usar tá? Estamos fazendo todas as. Mas um jeito, de repente, é você começar a usar as sementes como pimenta. Guarda pimenta, você vai começar a produzir muito mamão. Se você está num sítio maravilhoso, se você está num lugar que você não vai poder produzir tanto mamão, pode virar uma questão, né? Então, dentro dessa história de que um problema, entre aspas, é uma solução, você pode usufruir disso de outra maneira, usufruir disso como tempero ou mesmo como medicina, né? Mas eu acho que é isso. Numa área urbana, a gente colocar mamão e os passarinhos acabam dando conta desse ecossistema. Se a gente não colhe, isso fica muito alto. Em vaso, eu tenho mamão, mas ele é poético. Ele nunca deu mamão, já faz uns anos. Então, acho que é poético pensar em mamão em vaso. Mas eu, por exemplo, tenho num canteiro aqui um mamão grande porque ele serve para a bertalha subir, para o guaco, ele faz tutoria para um monte de planta que antes eu não podia pôr uma árvore grande, é um lugar, é um canteiro pequeno de caixotes, de madeira. Então foi uma espécie incrível para eu consorciar, não para produzir mamão, mas para fazer um sombreamento, usufruir de uma outra folha. Mas, enfim, ele tem uma outra função que não a de produção de mamão. Ele é um tutor melhor do que eu colocar uma madeira nada a ver estancada ali, né? Porque ele ainda produz ali bioquímicas no solo, enfim. Então, eu acho que essas questões a gente pensar, mas eu acho que a gente precisa normatizar, plantar na cidade, andar com uma mão e mudas para lá e para cá, e colocar nas praças. Claro, com esse respeito, com esse olhar, a gente vai colocar um abacateiro que vai produzir uma sombra no meio de uma pracinha. É inclusive proibido, a gente pode entrar em questões ambientais. Mas um mamoeiro, inclusive aqui no bairro os senhorzinhos plantam, assim, tem bastante mamoeiro, é uma coisa que os senhorzinhos cuidam, assim. Mas eu acho que essa história da gente pensar tudo que a gente tem em excesso, a gente pode usufruir isso como mais recurso. Então, você tem muita semente de mamão, que nem semente de abacate também, né? A gente vai germinar todas. Eu tenho essa história de germinar quase todas. Mas eu tô chegando num ponto que eu já não tenho mais nem espaço. Tô ficando realmente uma floresta aquática. E, então, recentemente comecei a estudar tintura de mamão, né? Então, faz a medicina. É uma excelente questão para questões de anemia e outras coisas. Outra coisa que eu vi é uma tinta natural de caroço de abacate que forma um rosa específico, interessante. Então, ralar e usar na comida. Enfim, a gente tem que, às vezes, começar a ampliar a cabeça para outros usos do que está rolando, né? Que mais? Tragam, Bom, tragam. já que deu um silêncio, vou aproveitar o gancho aí. Se alguém quiser falar, me cortem, por favor, tá? Outra coisa que eu tenho dúvida, assim, por exemplo, o manjericão, a salsinha, né? Às vezes dá a flor, dá a semente. E aí eu fico nessa dúvida, assim, armazenamento, né? Se eu coleto, armazeno, se o ideal já é plantar na hora, se toda semente tem o potencial de germinar ou se ela precisa de alguma polinização para ela dar uma planta. Eu tenho dúvida dessas coisas mesmo, assim, não sei como é. E, e meio isso, como é que você armazena, sabe? Que ela não pega fungo, etc. Eu acho também outra coisa, assim como plantar na cidade, a gente começar a ter as nossas autonomias de semente cada vez mais. A gente vem ficando na mão de grandes corporações, nossas sementes estão sendo patenteadas. Então, é importante, sim, que a gente armazene, que a gente guarde, que a gente aumente os movimentos de guardiões de sementes crioulas, que a gente tenha certa soberania genética, né, das nossas espécies. Então, sim, é uma prática necessária.
E, e tem muitas trocas, é uma coisa que a gente pode fazer muita coisa interessante. Vira e mexe, São Paulo tem bastante, acho que em cada lugar, todos os lugares tem cada vez mais as feiras de trocas de semente. Mas, enfim, é, é um bom senso, porque se eu corto ali a semente, isso ajuda na produção, né? Porque a gente pensa no que uma planta pensa. Ela vai ficar ali gastando energia para produzir semente para continuar. Mas se eu tenho muito manjericão e eu quero produzir mesmo manjericão, eu não vou deixar que todo o meu cultivo gere sementes. Então, eu separo ali, né, mais ou menos um setor, entendo quais galhos, quais vasos, enfim, qual parte eu vou deixar como uma produção e vou cortando essas florzinhas para essas folhas continuarem rebrotando e ficarem com bastante produção de folha de manjericão, e parte eu realmente deixo para as abelhas e para essa colheita de sementes. E pensando nisso, que o material ali da semente, o que vai bioestimular vai ser o calor e a umidade. Então, a gente protege de incidência solar e de umidade. É basicamente esse princípio. Então, também não vou colocar dentro de um vidro ela ainda muito recém-colhida, porque ela vai ficar úmida ali dentro e pode causar um certo bolor, como chama? A oxidação, enfim, ela vai estragar. Então, a gente deixa secar no lugar com sombra, alguns dias depois que a gente colhe. Isso é aquela intimidade também da ponta dos dedos, que falar de semente é muita coisa. A gente pode falar de uma sementinha de manjericão, de morango, ou uma semente de baobá, ou de um mogno, ou, né, de uma planta grande que é muito mais resistente. Então, eu vou tendo essa... Igual com as pessoas, a gente vai entendendo qual que é o traquejo, quanto que eu posso abraçar, o quanto que eu vou criando pequenos distanciamentos até criar intimidade e vou armazenando. Mas é interessante pensar em ter um lugar seco, um armário, enfim, algum lugar seco, uma prateleira, um canto seco. Vidro é sempre muito interessante. Eu, às vezes, enquanto estou secando, guardo em papelzinho de pão, esses tipos desse papelzinho, né? Vou guardando ali, que deixa ela fica respirando, mas não fica com a luz solar, né? Depois ela está mais sequinha, eu guardo, vou catalogando. E tem outras que a gente vai entendendo que ela tem um poder de germinação mais rápido. É o próprio ciclo da planta, né? Tem algumas frutíferas que são necessárias quase igual na floresta. Ela amadureceu, ela caiu, ela já rebrota. E tem outras que ficam ali no terreno, ali embaixo, em estado de latência, até encontrar, abrir essa casca, ela ir para, né? Então a gente vai pegando essa manha mesmo fazendo. É, é duro, assim, né? Às vezes dá vontade de falar, são 3 dias de cada, tal, mas isso depende de cada região, depende da temperatura, depende. Mas eu aconselho, assim, é uma prática muito potencializadora. A gente inclui as sementes nos nossos manejos quase cotidianos, assim. Semente de milho, por exemplo, é bem difícil de guardar, então é legal a gente pensar na. Tem durabilidades maiores, mas é legal a gente pensar nessa história das estações, nunca deixar muito mais do que um ano também. Claro, que a gente pode. é, Ai, pera, que eu vi uma pergunta. Eu vi agora que tem algumas coisas aqui, né? Ah, tô vendo o que a Sara mandou. Então, essa história das sementes, é isso, é muito, é que são muitas, né? Sim, 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 tá, vamos falar dessa parte de germinação mais prática. Quando eu quero produzir, vamos pensar assim, uma planta já está lá na sua potência em produção. Se eu pego um galinho disso, ela já está com todos esses hormônios, ela já está nesse ponto de desenvolvimento.
Então, sempre vai ser mais rápido trabalhar com enxerto e com estaquia. Sempre, por razões óbvias. Mas, quando eu quero garantir, de fato, fortalecer geneticamente um cultivo, um milho crioulo, ele precisa, né, cada vez mais se autoafirmar na terra, então é melhor que eu plante, que milho não dá para fazer outro jeito. Mas, enfim, nossas nativas. Eu estava tendo uma aula aqui, porque agora nosso foco é plantar grumichama, frutíferas nativas, né? E aí o produtor estava me dizendo, plantem, todo mundo que vem aqui come a fruta, leva para casa, plante. Por quê? Primeiro que a gente já teve algumas espécies em extinções, segundo, elas são delicadas e precisam ser cultivadas logo, frutas de mata atlântica, por exemplo, esses ambientes úmidos e quentes, elas não aguentam, não vão ficar fermentando muita coisa, diferente de espécies de florestas frias, de uma pinha, de um, sabe, árvores altas, com sementes grandes, elas vão fazer outros diálogos de tempo. Então, essa forma que vai me dizer. E um bom jeito é deixar secar na própria planta, que é o ciclo da natureza já se fez. Então, um quiabo, ele vai produzir o fruto, de repente ele vai começar a secar, aquilo vai virar uma casca, essa casca vai começar, na natureza, né? Ela vai começar a se contorcer, porque ela vai ficar seca, sem líquido, dessa forma vai perder esse encaixe, vai desencaixar e vai soltar essas sementes no solo. Então, um pouco antes, né, que eu sinto que isso, o que era um quiabo úmido e uma fruta virou uma casca, um invólucro, eu já colho e consigo ter ali uma, quer ver? Eu vou pegar para a gente ver. Ó, o quiabo, é o exemplo que eu estava dando, né? Então, aqui eu não preciso fazer nada. Eu não preciso ir pôr ele num vidro. Lógico, com o tempo, isso aqui vai começar a entrar bichinho, vai começar a desmanchar. Então, é legal que, se eu vá demorar muito tempo, eu abro e separo e coloco num vidro. Mas essa estrutura aqui, ó, é o melhor armazenamento que a natureza já fez. Então, aqui eu tenho sementinhas aqui dentro me esperando de uma colheita para outra tranquilamente. Eu consigo armazenar. Então, eu deixo assim mesmo. E vai virando, inclusive, meus artefatos vegetais. Na minha casa é cheia de sementes na casa inteira, porque eu utilizo isso também como elementos, enfim, artísticos decorativos. Daí, por exemplo, um urucum. O urucum é muito menorzinho, então ele aguenta que eu já plante ele logo, né? Ele abre aqui e já está pronto. Mas eu também posso armazenar ele aqui e deixar um tempinho aqui dentro. Uma uva japonesa, ela já vai começar a apodrecer aqui dentro. Então, eu já tiro, deixei secar um pouco, tiro essas sementes e vou armazenar num vidrinho. Então, eu vou descobrindo, na verdade, conforme a própria forma da planta. Um jatobá vai ficar aqui tranquilamente, uma semente vivendo até eu plantar. Ainda vou usufruir da polpa, né? Mas vamos supor que eu tenha deixado ele só para semente. Essa daqui, que é uma fruta da Amazônia, ela tem parece uma madeira de tão grossa. Isso daqui são anos, às vezes 5 anos, para ela começar a abrir e eu plantar. Se eu for plantar antes, eu tenho que escarificar, ralar, enfim, fazer esses procedimentos, né, para facilitar. Então, essa casca dura tem muito mais durabilidade, aguenta muito mais tempo esperar para voltar para a terra. Uma sementinha de manjericão, uma sementinha de flor, de uma fruta, em geral, aguenta menos. Então, isso é legal a gente pensar aqui em até 1 ano, né? Uma média. Quando eu sei que é uma espécie de árvore, dessas milenares, né? Como jatobá, essas cascas grossas posso ficar anos. E quando é menorzinho, são questões de meses. Acho que a gente pode pensar assim. Espero que acho que veio mais coisas, né? No,
Ah, a casca do urucum, sim. Ah, eu tô aqui também com uma que é ótima para escova, acho que chama escova de macaco. Ela é ótima também, ela é um pente, é incrível. É isso, forma função, né? A gente pode descobrir muitas funções também para as plantas. E tem algumas sementes ainda mais delicadas que a gente vai guardar na geladeira. Também tem isso. Vai ser um pouco da ambientação. Quando a gente vai plantar tubérculos, tupinambor, por exemplo, se a gente deixar fora, ele começa a desidratar, perde água, na hora que você vai plantar, ele já está seco. Então, em geral, a gente troca e avisa para a pessoa, deixar dentro de um saquinho de areia, guardar o rizoma ali dentro na geladeira. Ele fica no metabolismo lento, então ele aguenta um tempo para voltar para esse lugar úmido e continuar no seu metabolismo normal e reproduzir. Então é uma longa história as questões das sementes, assim, a gente tem que ir praticando na ponta dos dedos. Ô, Tânia, mais uma Oi. dúvida, que não é de semente agora. Você tem alguma dica de planta que vai em vaso, tá? Porque, de novo, eu tô aqui nessa situação, varandinha pequena, que aguente bem o vento para eu poder cortar o vento das outras mais delicadas? Eu tenho aquele aspargo agulhinha, sabe? Que ele já faz uma barreirinha, ele aguenta bem. E aí, assim, o alecrim, o tomilho, eles aguentam bem o vento também. Mas tem outras plantas que não nem vão para frente, assim, por causa da ventania na varanda, sabe? E aí eu vivo tentando fazer assim, botar uns vasos para segurar um pouco essa ventania mais forte, mas eu não sei direito que espécie colocar, assim, só que tem que ser em vaso, né? Sim, você pode pensar que a cúrcuma, o gengibre, esses rizomas vão te dar caules compridos e resistentes, araruta, enfim, eu tenho araruta, se precisar, que são cultivos subterrâneos, então eles não vão ocupar espaço no seu vaso, você vai poder vão ocupar espaço, mas vão ocupar um espaço subterrâneo, se você colocar na lateral, eles fazem essa barreira, e você consegue ter um pouco mais ali de proteção, né, ao redor do vaso. Você pode pensar em alguma outra trepadeira, a própria bertalha, fazer um desenho com ela, colocar duas estacas ou plantar coisas de galho fino, o próprio, enfim, pegar um galho seco do alecrim e fazer, né, uma barreirinha. Ora, Pronobis é utilizado, mas para vaso ela tem muito espinho, então ela acaba sendo, com o tempo, ela vai engrossando e ficando meio agressiva, né, no espaço. Mas é uma excelente produtora de comida e também de cerca, de fazer proteção, né? Ah, nossa, tem muita coisa, na verdade. A gente teria que pensar o que você já tem aí e... Fala, Nath. Você ia falar? Achei que você ia sugerir alguma coisa. É, acho que legal investir um pouco nessa observação, assim, sabe? Das coisas que você já tem e do que teria, que faria esse cultivo próximo. Lavanda, por exemplo, é uma coisa interessante também, porque ela é resistente. Seriam as espécies mais lenhosas, as que fazem aquela mais galhudas, né? E pensar nesse clima meio mediterrâneo, né, que você acaba tendo aí, assim. Então, essas espécies, é que não é tão fácil achar, mas uma oliveira consorciada aí também, que ela aguenta vento, produziria também um sombreamento, um damasco, enfim, uma damasqueira, uma tamareira, tamarindeira. Ou seja, coisas lenhosinhas que fariam. Mas eu acho que essas frutíferas são mais difíceis. Eu acho que essas arbustivas, lavanda mais alecrim, o tomilho ele fica baixo, né? Mas também vamos pensando, eu vou lembrando de mais coisas, assim. Um sistema de bambuzinho, bambuzinho pequenininho,
Quer ver esse bambuzinho aqui? Ia recomendar também maracujá. Maracujá, ele cresce muito rápido, ele forma um caulezinho lenhoso e dependendo de como você for conseguindo orientar ele, você vai conseguindo realmente construir uma barreira, assim, de uma forma bem Perfeito. engenhosa. Maracujá Perfeito. é muito rápido. Maracujá é legal também, você já produz em cima, então é legal isso, você pensar também nesse espaço que você tem, aproveitar embaixo e em cima, E né? será que Usar a no parte vaso subterrânea. maracujá cresce bem? É possível. Cresce muito bem, assim, essa é uma experiência que eu tenho aqui na ilha e mesmo em Curitiba, que eu ainda tenho o meu apartamento lá, foi uma das coisas mais rápidas, assim, que eu já plantei, que cresceu, que eu fiquei abismada, assim, começou a invadir a minha lavanderia, eu tive que caçar tronco para fazer uma estrutura em cima para ir justamente direcionando ele, enredando, porque foi um troço assim que começou a crescer quase sem controle. E ele é muito bonito, né? As flores, tudo, e o que você aproveita, então, né? Não sei, minha experiência, eu recomendaria maracujá. Maracujá é genial também nessa história da gente pensar em se aproveitar no mesmo espaço da varanda todos os estratos de altura que você possa aproveitar. Então, maracujá é maravilhoso que você ainda faz uma tutoria para cima e vai ali manejando, usando as folhas para fitoterapia, os frutos. A Nath falou caramoela, caramoela também. A Bertalha eu sou muito fã. A Bertalha Coração, que ela é tanto da batatinha embaixo, quanto ela faz um galho em cima, produção de folhas, flores, enfim, a batatinha aérea também, que são aliadíssimas, assim. A E eu gente queria pode. perguntar também, Tânia, se você já não sofreu, assim, uma coisa que eu, né, luto muito, é praga, sabe? Ah, aparece cochonilha, aparece, né, aqui que eu tenho plantado couve, tem, né, algumas que dão certo, algumas que não, são muito atacadas por larva, e daí eu sempre fico confusa, né, no que usar de forma natural para conter. Aqui também a gente tem um problema muito forte com formiga, é muita, muita, muita formiga. Então, essa coisa do, entre aspas, pragas em geral, assim, como se já aconteceu com você, a tua experiência com isso, como que você lida? Sim, a gente comentou aqui que uma praga ela é um sintoma. A gente pode pensar assim, que ela é sobretudo, olhando nessa história dos mapas, né? Se a gente olha para uma paisagem, a gente encontra muito pulgão num lugar. Isso está indicando alguma coisa. Formiga é outra grande indicação de que está acontecendo ali um excesso de fungos, por exemplo. Então, as formigas se alimentam desses fungos. Os fungos aparecem nas plantas mal formadas. Então, se a gente melhora a imunidade da nossa planta, a estrutura, a qualidade do solo, com biofertilizante, por isso a importância da compostagem, essa planta vai se formar melhor, os fungos não vão aparecer, porque esse carbono vai estar fechado, esse nitrogênio vai fazer um caule forte, não vai aparecer nenhum tipo de lugar de brecha para um fungo que a formiga se alimenta, que a formiga não come a planta, né? Ela leva a planta para a rainha dela que mora nas colônias. Então, é pensar nesse todo o caminho do ecossistema que está acontecendo. Porque se a gente for matar a formiga, a gente vai ficar a vida inteira matando, porque a gente vai matar uma, vai vir outra, a rainha vai continuar fortalecida, e às vezes vira uma briga. Enfim, acho que o planeta é um pouco a história disso, né? A gente fica correndo atrás das falsas questões, né? E de forças de poder. Então, a melhor coisa é tratar melhor o meu solo, cuidar da imunidade da minha planta. Toda praga é um desequilíbrio energético. Então, significa que alguma coisa nessa imunidade está baixa. Então, é que nem a gente quando pega gripe. A gente toma, faz um repouso. Então, eu posso tirar o pulgão, eu limpo com um paninho, com água, eu tiro com a mão mesmo.
A gente vai tirando os bichinhos, claro. Corta aquela parte machucada, né, para a planta se regenerar. Então, eu faço esses paliativos, eu cuido disso, mas eu também cuido ao mesmo tempo dessa estrutura do solo para essa planta ser mais rebrotar, mais revigorada. Então, as duas coisas, eu tiro, passo ali, posso passar algum óleo de NEM? Pode, mas aí vira o carinho que você tem com a sua planta. Porque o que vai importar mesmo é cuidar desse sistema não pegar de novo. Mas daí E isso, dessas você tira, daí, por exemplo, tá ali a plantinha toda machucada, assim, que, né, para mim já aconteceu muito, né, com a couve, com o manjericão, principalmente com o manjericão. Daí você usa esse manjericão ou você, né, tira ali todos os bichinhos e usa ele para, né, não coisas que você precisa usar como finalização, mas, né, sei lá, um pesto, alguma coisa? Ou se acaba destinando para compostagem? Daí só deixa eu emendar uma outra pergunta, porque, por sinal, fantástica aula de compostagem, né, não estava presente. E e uma coisa que me causou dúvida foi do processo da compostagem, né? Que eu vi que tudo pode ser quebrado em sistemas. E daí, por exemplo, sei lá, o esquema aqui. O esquema aqui a gente junta ali num baldinho, né? As coisas do lixo e tem, de fato, um buraco no solo. Mas às vezes eu não sei se é loucura da minha cabeça, porque eu sou meio um pouco obsessiva com algumas coisas, assim, no lidar quando eu tomo interesse se seria interessante ter assim essa coisa de um intermediário, sabe? Que nem essa coisa da caixa de compostagem, das minhocas. E daí você lida com isso, né? Que nem você estava falando nessa aula, de cortar as coisas menores, assim, esse olhar um pouco mais diminuto. Ou se, né, se você tem um terreno, não tem por que fazer isso. Assim, essa relação dessa quebra de sistema, assim, eu confesso que eu fiquei um pouco, né, confusa se valeria a pena eu colocar essas caixas mais próximas da cozinha e daí, né, ser uma estação intermediária para daí eu jogar nesses buracos, ou se tudo bem ser meio direto. Então, essas duas coisas aí. Deixa eu só falar uma tá, coisinha, gente. Um minuto, Tânia. tá. Eu ia falar isso. Para a gente, primeiro de tudo, mandem mais perguntas lá no grupo, gente. Eu vou respondendo, ou fazendo mini vídeos, ou começo as aulas falando das nossas dúvidas. É importante, no fundo, a gente está aqui por essas dúvidas. E daí eu vou responder isso num vídeo e coloco lá. Acho mais fácil agora. Mas só para já a primeira parte, essas machucadas em geral eu uso para incenso. Não tanto para alimentação, porque, enfim, já tem ali, às vezes, tá machucadona mesmo, né? Mas sempre dá ainda para deixar secar, fazer um incensinho. Em última instância, vai para compostagem. E tiro ali com a mão. Para couve, uma coisa boa é a gente colocar um ovo. É meio ruim, mas não tem ruim no sentido do quê? Porque o que o pulgão quer é encontrar um abrigo para colocar os seus ovinhos. Então, se eu coloco ali um ovo virado, vocês já devem ter visto isso em horta, um ovo virado de cabeça para baixo, acoplado assim num galho, o pulgãozinho, o bichinho, que seja qual for, entra